Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 14 de março de 2024. Estamos aqui, irmãos, vivos, caminhando em direção a Jerusalém Celestial, imitando as virgens prudentes, aquelas que ouvem a palavra e a põem em prática, né? E procuram se fortalecer na fé, né? Na esperança, no amor, né? Na obediência à palavra. E graças a Deus, estamos aqui. Graças por tudo, né, irmãos, que Ele nos tem dado. Por tudo que somos, por tudo que temos, somos agradecidas ao Altíssimo e ao Seu Filho Jesus Cristo, que derramou o seu sangue precioso para nos remir, né, dos nossos pecados, das nossas iniquidades, das nossas abominações. E nós estamos aqui, né, dando testemunho da criação, da redenção, né, da palavra, da verdade, do caminho, da vida, de tudo aquilo que nos ensinou o Senhor Jesus, os seus apóstolos, os profetas. Amém? Graças a Deus, né? E vamos orar, né, irmãos? Orar sempre, dando graças, né? E pedindo a Deus que nos dê entendimento, nos dê fortaleza de espírito, força, né? De espírito, para que possamos caminhar aí neste mundo, né? Sombrio, neste mundo cheio de abominações, né? Cheio de confusões. E amém, né? E vamos continuar aqui com os nossos vídeos, né? Nós estamos falando de julgamentos e juízos. Estamos falando aqui dos ensinamentos dos apóstolos a respeito desses julgamentos, né? Estamos aqui em Romanos, né? O apóstolo Paulo escrevendo ali aos Romanos. Nós já vimos aqui que lá em Roma, né, já tinha sido estabelecido lá o confronto, né, entre os judeus que disseram que creram e os cristãos, né, e que os judeus estavam impondo, né, as obras da lei, né, digamos assim, né, os mandamentos da lei de Moisés aos cristãos, né, e nós sabemos que os apóstolos já tinham mandado uma carta, né, conforme está escrito lá no capítulo 15 de Atos, dando ordens, né, dando os primeiros mandamentos para a igreja, para que exatamente a lei de Moisés tinha sido cumprida, né, e que os gentios não estavam mais obrigados a ela. Então, isso aí estava gerando o quê? Uma fraqueza entre os gentios por causa das exigências, né, as exigências dos judeus para que eles cumprissem, né, a lei mosaica, onde tinha ali, né, proibição de comer determinado tipo de carne, né, certo? Então é isso aí que Paulo está combatendo. Não julga o que come, não julga o que não come. Cada um decide, isso aí é uma decisão individual, né, certo? Então, na verdade, ele está falando de comida, de sacrificado a ídolo, né, também, né? Na verdade, ele não está falando exatamente de julgamentos, digamos assim, a respeito de, você está comendo carne de porco, você vai para o inferno, né? Não seria esse tipo de julgamento, seria mais um falatório, né? Um falatório a respeito de coisas que estavam acontecendo ali em Roma, não só em Roma, né, como em praticamente todas as comunidades. Então nós vemos aqui no capítulo 14, no capítulo 15 de Romanos, Paulo falando sobre essas coisas.
Aí no 15:1, né, 15 versículo 1 de Romanos, ele diz assim, mas nós que somos fortes, né, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação, né? Então ele está falando de irmãos fracos, né? Fracos na fé, né? Iniciantes, e que os judeus estavam se aproveitando para que eles, né, se abstivessem das carnes que eram proibidas lá na na lei de Moisés, né? Mas nós vamos aqui agora para Tiago, né? Então, Tiago aqui no capítulo 4, 11 e 12, né? Vamos ver o que o Tiago está falando aqui. 4, 11 e 12. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode lá salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Então, o Tiago está falando aqui a respeito do julgamento, falar mal, né? Certo? Quem fala mal de irmão julga seu irmão, né? Fala mal da lei e julga a lei, né? E se tu julgas a lei, já não. Então, julgar a lei seria o quê? Julgar a lei, julgar o seu irmão, julgar a lei. O que significa isso? Significa imposição de mandamento de homem, né? É isso? Então ele está dizendo o quê? Traduzindo aqui o que ele está querendo dizer. Alguém, né, está querendo impor a um irmão um determinado mandamento que é mandamento de homem, né? Por exemplo, vestido, né? Eu decido, digamos assim, cobrar dos irmãos que os irmãos se vistam bem, né? Ou as irmãs se vistam assim, 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 assado. Então, o que significa isso? Né? Significa que eu estou criando um mandamento para as irmãs e para os irmãos na questão da vestimenta, né? Eu não estou usando as escrituras para exatamente ensinar e corrigir alguém a respeito de alguma coisa. Eu estou simplesmente criando um mandamento, criando uma regra, né? É isso que ele está querendo dizer. Aí, se eu crio uma regra e o irmão não aceita a regra, então eu vou falar mal dele, né? Não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, porque ele não está falando da correção. Porque aquele que corrige alguém segundo a Escritura tem um mandamento para isso, né? Ninguém que corrige alguém segundo a Escritura, segundo o mandamento das Escrituras, está julgando ninguém, porque a palavra julga, né? Não é a pessoa que está julgando, é a palavra que julga, como disse o Senhor Jesus, né? Então, o que ele está dizendo é isso aí. Se eu invento mandamento, eu estou legislando, né? Eu estou inventando regra, certo? Eu estou sendo um juiz, né? Aí eu invento uma regra e vou julgar o irmão, segundo aquela regra. Ele está falando disso aí. Ele não está falando de correção, de conselho, conforme nós vamos ver aí no futuro. Aí vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua, se Deus quiser.